Bendito, bendito seja Deus, bendito Deus Pai, bendito Deus Filho e bendito Deus Espírito Santo. A Ele toda a honra, toda a glória e toda majestade. Olá, queridos, que a bênção de Deus entre no teu lar. Que as riquezas do Senhor, as promessas divinas venham sobre a tua vida. Palavra de Deus. Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 1. E disse Jesus aos seus discípulos, porque havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado e disse: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o seu senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Versículo 9. Eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas da origem justa, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Versículo 12. Denunciado de defraudar os bens do seu patrão. Nós vemos no versículo 2 que o seu patrão diz para ele: o que é que ouço a respeito de ti? Presta contas do teu trabalho ou da tua mordomia? Porque já não podes mais continuar nela. Então nós vemos, queridos, que este mordomo infiel, ele foi acusado de dissipar os bens do seu senhor. E a primeira notícia que ele ouve é essa: tu foste acusado de dissipar os meus bens. Então é uma situação má, ruim, que não é desejada. Depois de o seu patrão lhe falar: olha, tu estás sendo acusado de dissipar os meus bens, ele diz para o mordomo, para o administrador: já não podes mais prestar serviço para mim. Dá conta
dos meus trabalhos, porque já não podes mais continuar nela. Queridos, há momentos que precisamos nos erguer na hora da dificuldade, na hora da perseguição, na hora da humilhação. Porque nesse texto de Lucas capítulo 16, esta parábola do mordomo infiel ou administrador infiel, ele ouve do seu patrão uma acusação grave. Ele ouve do seu patrão que ele não pode mais administrar. E ele vai ser mandado embora do seu trabalho. No versículo 3, nós vemos uma atitude de alguém que resolve se erguer, se levantar, depois de um baque muito forte. Porque o mordomo infiel, ele diz consigo mesmo: o que eu farei? O que eu devo fazer? Porque não sou mais administrador. Ele diz: trabalhar eu não posso. Mendigar, pedir, eu tenho vergonha. É aquilo que nós imaginamos. Quando você está numa situação, para sair dela, ou procurar outra forma de sobrepujar a situação que está difícil, não é fácil. Mas este homem, ele começa a procurar um meio de vencer. Eu vou parar o texto para dizer para você que é preciso se esforçar. É preciso despertar para sair da situação que você está vivendo. É preciso enfrentar a tribulação, enfrentar as calúnias da vida, as perseguições, os baques, porque a nossa vida tem muito baque, muitas quedas. A vida do ser humano são de altos e baixos. Mas no versículo 4 ele teve uma ideia, ele teve um comportamento tremendo, incomum. Ele diz: o que eu farei quando for demitido do meu cargo? Porque ele já recebeu o aviso, ele estava sob aviso que estaria desempregado. Ainda mais com o nome sujo, mal falado, mal visto. A sua credibilidade estava em risco. Ele diz: o que eu farei para que me recebam em suas casas? Então, querido, está aí. É preciso se levantar, não aceitar a situação. E tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, ele disse ao primeiro: quanto deves ao teu patrão? É essa ideia do mordomo infiel. Na minha linguagem aqui diz administrador, mas a Bíblia fala que é o mordomo. Ele tem uma ideia, ele precisa recuperar o seu caráter. Ele precisa recuperar a sua credibilidade. Então ele resolve cobrar dos devedores aquilo que eles deviam, para que o seu patrão lhe olhasse com outros olhos. Ele quer mudar a situação. Ele quer mudar a situação. Então ele diz para o primeiro devedor: quanto deves ao meu patrão? Ele diz: olha, 100 cados de azeite. E ele diz: ó, toma a tua conta. Fica tranquilo. Coloca tudo aqui e escreve 50 e está tudo pago. Ele começou a ter uma ideia, ele começou a desenvolver, a mostrar para o seu patrão que ele era um bom administrador. E que ele não fez nada que abonasse as suas atitudes. E que ele queria era honrar o seu patrão, cobrar as dívidas, recuperar aquilo que ele havia perdido. Então, muitas vezes, é preciso recuperar. Se você fez algo errado ou foi acusado de algum erro, se você sofreu alguma truculência, você não pode baixar a cabeça. Tem que se levantar, queridos. Querido ouvinte
da palavra de Deus. Nós estamos ao vivo pela TV Ardente em Chamas, nessa transmissão para todo o Brasil. Então queremos te dizer que é preciso se levantar, é preciso se erguer, é preciso se erguer diante da situação. No versículo 7, depois, ele perguntou para o outro: quanto deves? Quanto deves? Ele disse: olha, nós temos aí 100 coros de trigo. Ele disse: ó, toma a tua conta. Traz aqui a tua conta. Escreve 80 e está tudo ok. Então nós vemos nos versículos 6 e 7, no versículo 5, 6 e 7, a atitude do mordomo infiel. Ele procurou recuperar a perca do seu patrão, que de certa forma foi roubado, foi tirado dele aquilo que ele tinha por direito. De certa forma perdeu alguns bens, e o acusá-lo, seu criado, e ele era o que foi acusado, mas ele quis recuperar a situação. Então, queridos, é tempo de você, de nós se erguermos. Ainda que uma prévia, uma grande acusação, uma situação ruim tenha acontecido na sua vida. Veja a atitude do administrador. Ele diz: olha, o que eu farei? Trabalhar não posso. Mendigar eu também tenho vergonha. Ele diz: eu não posso. Então a primeira ideia, a atitude que ele tem é resolver a situação. O que nós entendemos dentro de uma verdade? Que você não pode fugir. Não podemos fugir daquilo que está acontecendo. Não podemos abandonar os nossos compromissos. Não podemos ter a mão do arado. Não podemos voltar atrás. Se esse administrador, esse mordomo infiel, esse texto, essa alegoria bíblica, essa parábola, se nessa situação, dentro desse contexto, ele tivesse desistido, como estaria a vida dele? Estaria na rua, se tornaria um pedinte, pedindo esmolas, estaria em situações difíceis, estaria em maus lençóis, mas ele se levantou. Glória a Deus. Ele se levantou para tomar uma atitude que mudasse a sua vida. Depois que ele conseguiu cobrar aos devedores, porque a situação teria que mudar, a situação ela tem que mudar. Então eu te digo que a nossa situação ela tem que mudar. Ela tem que mudar. Não desista. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. No versículo 8, depois que o seu patrão viu a sua atitude, tudo mudou. Tudo mudou. Porque é uma atitude sábia, uma atitude com responsabilidade. Enfrentar os nossos erros ou as situações que vêm sobre nós requer muita habilidade. E enfrentar todas elas traz para nós, traz para a sua vida bons resultados. Então veja o que diz o seu patrão no versículo 8. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Porque ele agiu rapidamente. Ele agiu com sabedoria. Ele quis fechar a brecha. Ele quis fechar todas as brechas. O mordomo infiel, aqui nesse contexto, dentro dessa verdade, esse texto traz para nós um grande aprendizado. Recuperar, querido. É preciso recuperar a sua credibilidade. É preciso vencer e recuperá-las. Não se pode deixar o seu nome na lama. Aleluia.
no versículo 9, ele diz: eu vos recomendo as riquezas da origem iníquia, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então ele diz: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no mundo. É o que diz o versículo 10 de Lucas, aleluia, de Lucas 16. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Tá aí, queridos. Este homem, ele foi fiel. Fiel em quê? Na perca. Quando ele estava para ser mandado embora, quando ele estava no poço, na lama, ele estava na pobreza, desempregado, largado, ele disse: eu vou insistir em reconquistar aquilo que era meu. Então, quando o texto diz que se deve granjear amigos das riquezas iníquas, quer dizer, no meio de pessoas que deviam, no meio de pessoas que agiam incorretamente, ele granjeou, ele se fez sábio, ele agiu, ele mostrou atitude, ele sobrepujou. E Deus requer de cada um de nós essa atitude. Então, ele foi fiel. Em que ele foi fiel? Na perca, na grande perda, ele foi fiel. Qual era a perda deste homem? O seu emprego, o seu trabalho, a sua moral, a sua vida, o seu caráter. Porque na primeira acusação, do versículo 1, ele diz que ele foi acusado de dissipar os bens do seu senhor. Então ele diz: se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Quer dizer, ele permaneceu, ele segurou a palavra, ele sustentou a sua fidelidade e provou que ele era fiel. Então, querido, sustente, querido, se levante, sustente a sua fidelidade. Mostre para o mundo que você é fiel a Deus. Mostre para todos, mostremos para todos que a nossa fidelidade está galgada, direcionada a um Deus que fez os céus e a terra. Então, ele diz no versículo 13: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um, ou há de amar a outro, ou se devotar a outro, ou desprezará a outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Tremendo, não é? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Aleluia. Então os fariseus, que eram tão avarentos, ouviam tudo isto e ficavam ridicularizados quando ouviam essas palavras de Jesus. Porque Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de amar um, ou desprezará outro. Ou você ama um, ou prestará de volta a outro. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon. Ninguém pode servir aos dois, ou a Deus, ou às riquezas. Então, esta parábola, isso que Jesus diz, deixa os fariseus cheios de raiva, cheios de ódio, porque eles não aceitavam aquilo que Jesus pregava para todos nós. Então, o administrador, aqui nesse contexto, um mordomo infiel, acusado de ser infiel ao seu patrão, ele prova, ele consegue sobrepujar no meio dos amigos, ou até dos inimigos, porque ninguém quer um amigo desse, né? Que levanta calúnia, que quer ver o mal, que quer destruir. Ele consegue sobrepujar, prosperar na riqueza dos inimigos. Ele consegue fazer granjear para que eles
paguem as suas dívidas no meio das suas atitudes errôneas e ele consiga consertar aquilo que fizeram de errado, que não era o desconcerto dele, mas a situação estava levada contra a sua fidelidade. Então, querido, é tempo de se levantar, não aceitar a situação, não aceitar a situação. Ele disse: eu sei o que eu vou fazer. Atitude. Ele disse: eu sei o que eu devo fazer. A atitude. Quer dizer, retomada. O administrador, o mordomo infiel, aqui nesse texto de Lucas 16, versículo 1 adiante, ele retoma aquilo que é dele, a sua batalha. Ele não aceita a situação. Ele não quer mendigar. Ele não quer trabalhar, porque ele não podia. Porque por algum motivo ele não podia. E essa é a verdade. Muitas vezes há situações que você não pode fazer, mas há situações que você pode recorrer. Quando o texto diz que ele sobrepujou, que ele cobrou os devedores, ele mostrou o outro lado da moeda para o seu patrão, é porque ele não aceitou. E a situação, ela teve que mudar. Porque ele disse para o devedor: quanto deves? Quanto deves ao meu senhor? Ele disse: olha, eu devo aí uns 100 coros de trigo. E ele disse: toma a tua conta, escreve 80. Quer dizer, ele usou de sabedoria. Ele usou de sabedoria. Ele administrou mesmo como que ele dissesse: nem eu, nem você. Então, me dá 80 e a tua dívida está paga. Então, essa atitude fez com que ele voltasse ao seu estado. Então, ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Tome uma atitude. Tome uma atitude para que a sua situação ela possa mudar. Que a sua situação ela possa mudar. Bendito seja o nosso Deus. Aonde você estiver, é preciso tomar atitude. É preciso vencer. É preciso se levantar. Quando ele disse para o devedor: quanto tu deves? Ele disse: eu devo 100 cados de azeite. Ele disse: ó, toma a tua conta, escreve 50 e está tudo ok. Porque na verdade o que o mordomo infiel ele fez foi, no meio dessas pessoas injustas, ele conseguiu sobrepujar, convencê-las a sair do erro, convencê-las a consertar as coisas. É preciso você se levantar, é preciso consertar as coisas, é preciso pôr em ordem para se alcançar o objetivo, o grande objetivo. Na verdade, o texto mostra uma vida que precisava sobrepujar, crescer, rejeitar as coisas mundanas, as coisas errantes. Se o administrador, dentro do contexto, tivesse se deparado com a situação de outra forma, tivesse aceitado, a situação não estaria como está agora. Seria outra história. Eu estaria pregando outra história para a sua vida. Então, por isso que Jesus diz: não ame as riquezas, não ame. Ame a Deus. Ame o nosso Deus. Não vá para o outro lado. Siga em frente. Siga um caminho reto, um trilho reto. Siga em frente, porque o nosso alvo é Jesus. Cristo é o nosso alvo. É a nossa fortaleza. É a nossa rocha eterna. É a rocha de Meribá que produz a salvação eterna. Ele é o nosso único mediador entre os homens. Então ele diz: se não fores fiéis no pouco, também não sereis fiéis no muito.
Porque há pessoas assim. Há alguns que não são fiéis no pouco. Não são fiéis no pouco. Como serão honrados no muito? Mas quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Se você é injusto no pouco, com certeza, no muito, você também será injusto. Então ele diz, se vocês não se tornar fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Então ele quer dizer, se você não se comportar com fidelidade diante daquele que pratica injustiça, quem vos dará o que é vosso? Fala de recompensa, fala de oportunidade. É ou não é? Se você não se comportar, não for fiel na aplicação, na atitude, no meio desses lobos, no meio daqueles que andam errantes, como o Senhor vos dará o que é vosso? Resistência, sabedoria, saber agir na hora da dor, saber agir na hora da traição, da calúnia, do levante, da situação ruim, porque muitas vezes se encontramos em uma situação ruim e desesperadora. Esse texto mostra alguém que estava na beira do precipício, totalmente na rua, desempregado. Mas ele disse, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que devo fazer, eu já sei o que é preciso fazer para que eu volte ao meu estado, ao meu cargo de sempre. Então, queridos, que o Senhor te abençoe, que você se levante e se erga na presença de Deus, que Deus possa te abençoar, que você possa se levantar, não aceitar essa situação que você está vivendo. Se as portas se fecharam, outras se abrirão. Se a porta se fechou para a sua vida, Deus abrirá outra. Mas continue na fé, crendo, não desanimando. Não se junte, não se aconselhe com um homem iníquo, com um homem errante, né? Venha sobrepujar, se levantar, né? Memorize na sua mente e no seu coração que o Deus que você crê, Ele vai mudar a situação, que outra porta se abrirá, outra janela se abrirá e você se levantará na presença de Deus. Porque o que Deus quer é que permanecemos fiéis na presença de Deus, fiéis na presença do nosso Deus. Palavra de Deus que transforma e muda as nossas vidas. Palavra de Deus que acabamos de ler em Lucas capítulo 16, essa parábola do mordomo infiel. Um texto que mostra alguém que se levantou na hora da dificuldade. Então, aplicamos essa mensagem na minha vida e na sua vida. Que Cristo te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. É tempo de se levantar. É tempo de se alegrar. É tempo de adorar ao Deus que você serve. Palavra de Deus. Palavra que transforma vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto. Que o Senhor te dê a paz. Que os dias que virão sejam dias de bênção, de vitória e de resposta de Deus. Que Deus abençoe.